Bom dia. Bom dia! A gente só tava quietinho mesmo, Milena. Agora a gente vai começar a nossa aula. E aí, como é que vocês estão? Isso. Tem quarto lá, mochila pra cá, saco pra ali. Vocês estão bom? Estão me ouvindo bem? Positivo. Vamos lá então, minha gente. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vini, você que tá com o microfone aberto aí, meu brother. Hora pra gente começar aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia na Tua presença, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para buscar mais da Tua palavra e mais do Teu conhecimento, Pai. Que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações através do Teu servo Edu. E que o Senhor venha estar cada vez mais presente nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém, gente. Eu acho que eu vou tentar terminar em uma aula hoje, tá? Mas eu não sei se eu vou conseguir. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês perguntem, seja por mensagem, abram áudio, tá? Porque é uma aula um pouco mais extensa sobre legado e eu quero que todo mundo saia daqui entendendo o máximo de coisas possível, beleza? Então vamos lá, gente. A aula de hoje, então, é sobre legado, tá? Provérbios 20, versículo 7 diz assim: O homem justo leva uma vida íntegra. Como são bem-aventurados os seus filhos. Amém? Olha só, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é legado? O que vocês consideram legado? Vou mandar o slide depois, Mi. Pode deixar que eu vou mandar o slide depois. O que é legado para vocês? O exemplo perfeito de fé deixado, por exemplo, de Abraão para Isaac. Amém? Glória a Deus. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Que se passe de pai para filho, seja algo bom ou não, uma história marcante que você deixa para a próxima geração. É isso aí, gente. Olha só, uma coisa que a gente precisa entender é que o que Deus quer fazer sobre a terra precisa sempre ter alguém disposto aqui na terra a obedecer, tá? E Deus, ele é um Deus geracional, né? Assim como o Vini falou, o legado que Abraão deixou para Isaac não foi só para os dois. Toda vez que Deus ele queria se referir a ser Deus de alguém no Antigo Testamento, ele dizia que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tá? Então, Deus ele é um Deus geracional, tá? Me vem à mente uma história que está lá em Segunda Crônicas, que é do rei Ezequias, tá? A Bíblia diz que ele foi um bom rei, né? Ele reinou muito jovem sobre Israel, mas no fim da vida, a Bíblia diz que ele abriu as portas do reino para Babilônia, né? E aí o Senhor ele deixou para Ezequias que a geração dele seria uma geração que sofreria muito, que os seus filhos seriam eunucos, né? Que toda uma série de coisas ruins aconteceria. E ele falou assim: bom, se a minha vida vai estar tranquila, beleza. Ou seja, é alguém que não olhou para o seu legado. Por mais que ele teve uma vida correta até certo ponto, ele não entendeu que a coisa mais importante que ele precisaria fazer não era só ser alguém bom, mas que as suas próximas gerações também precisariam desfrutar disso. Amém? Então, olha só, tudo aquilo que Deus quer fazer na terra, ele precisa de alguém que esteja disposto a obedecer aqui. Se Deus é um Deus geracional, ele precisa de pessoas que estejam dispostas a serem geracionais. Amém? Olha só o que o Vini falou ali. Farei da sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e a areia do deserto. É isso aí. Né? Se Deus ele está preocupado com descendência, por que nós não estaríamos preocupados? Amém?
Olha só, eu ouvi essa frase em 2017 do Dwayne Roberts, que é o líder do F-Hop, ali de Florianópolis, da Casa de Oração de Florianópolis. Ele disse assim que aquilo que é o meu teto precisa ser o piso da próxima geração. O que ele está querendo dizer? Tudo aquilo que eu construir na minha vida como cristão, se eu cheguei até aqui, os meus filhos não vão precisar construir tudo de novo. A próxima geração não vai precisar construir tudo de novo. Eles precisam aproveitar tudo aquilo que nós construímos para que eles possam caminhar sobre aquilo que nós já temos construído. Amém? Interessante a gente pensar nisso. Por quê? Se eu sou alguém que não deixa nada de teto para a próxima geração, ela vai ter que ter um esforço muito maior para construir algo, porque eu não deixei nada para ela. Amém, gente? Vocês estão entendendo até aqui? Perfeitamente. Sim. Amém? Posso continuar? Só responder uma mensagem. Olha só. Algumas perguntas que nós precisamos nos fazer, tá? Quando eu partir, que eu vou deixar? Que tipo de lembrança as pessoas vão ter sobre mim ou de mim? O que te motiva? O que te inspira? Que tipo de legado estamos buscando e deixando? Olha só, gente, essas perguntas elas precisam fazer parte do nosso dia a dia. Se eu sou alguém que realmente está disposto a deixar um legado, eu preciso ser alguém que precisa se fazer essas perguntas, tá? Quando eu partir, o que eu vou deixar aqui? Qual que vai ser a lembrança que as pessoas vão ter a meu respeito? Será que as pessoas vão lembrar que eu fui alguém bom? Ou será que elas vão se lembrar disso apenas no dia do meu enterro? Porque no dia do nosso velório, não tem gente ruim, né? No dia que você vai num velório, todo mundo vai falar, nossa, como ele era uma pessoa boa, né? Então, gente, só o fato de nós sermos umas pessoas boas no velório não quer dizer nada, né? O Vini lembrou ali, ou você vai se lembrar como você é um verdadeiro cristão, ou se você é um falso cristão. Exatamente. Na nossa atual é, ideia de pensamento, nós precisamos nos atentar a isso. Eu falei nas últimas aulas muito sobre maturidade e sobre filhos maduros, tá? E eu entendo que filhos maduros, eles reproduzem. Olha só que interessante. Filhos maduros reproduzem. Por que a manifestação espera pela. Por que a criação espera pela manifestação dos filhos maduros? Porque filhos maduros reproduzem. Ou seja, aqueles que entendem que são filhos maduros hoje e entendem que necessitam deixar um legado, não são apenas filhos, mas se tornam uma geração de pais. Olha só que interessante isso, querido. Deus está nos levantando não só para sermos uma geração de filhos, mas para sermos uma geração de pais. Amém? Então essas perguntas precisam ser colocadas dentro do nosso coração. Se eu quero ser um cristão maduro, se eu quero ser um cristão que está disposto a deixar um legado, eu não sou mais somente um filho, mas agora eu me torno um pai. Amém? Olha só, querido, uma coisa que nós precisamos diferenciar é herança de legado. São duas coisas que parecem ser muito semelhantes, mas elas são um pouquinho diferentes, tá? A herança, ela tem a ver com um bem que é transmitido, em testamento ou por sucessão, né? Quando eu falo de herança, eu penso em algo material, eu penso em algo financeiro. Não é isso que acontece? Né? Quando eu penso em herança, eu penso em bens materiais. Só que assim, gente, herança, se não for bem administrada, ela vai acabar. Né? Herança, se não for bem administrada, ela vai acabar
com o financeiro, né, termos materiais. Mas o que então é legado? O legado são os princípios e os valores que são expressos como um exemplo de vida. Ou seja, legado não está relacionado a valor financeiro. Legado está ligado a valores morais, a princípios e valores morais. Então, querido, quando eu falo sobre legado, eu falo sobre princípios. Olha só, em Lucas tem uma passagem que fala sobre dois filhos, né? Que tinham um pai e um deles pede para que o pai dê a parte dele da herança, né? Ele vive uma vida toda errada, ele gasta toda a herança e o outro filho também não soube aproveitar a parte dele da herança. Mas o que me chama a atenção, querido, é que esses filhos estavam preocupados com a herança, mas não estavam preocupados com o legado. Tá? Eles estavam preocupados com a herança, mas esqueceram de pedir ao pai que deixasse e ensinasse o legado. Porque o legado daquele homem era muito maior do que a herança. Ele conquistou tudo aquilo que ele conquistou, não por causa da herança, mas por causa do legado. Né? Vinícius falou ali: legado é aquilo que Cristo nos ensinou, herança é aquilo que ele promete nos dar. Isso aí, Vini, é isso aí. Então, olha só. A primeira coisa que eu preciso entender, então, que legado é diferente de herança. O que eu preciso estar preocupado hoje não é somente com a herança, mas é com o meu legado. Amém? Dúvidas até aqui? Tudo tranquilo? Se alguém quiser falar alguma coisa, abre o microfone aí e manda ver. Em vez de pôr falando no grupo, tá estranho vocês muito quietos aqui na aula, gente. Bem, vamos continuar? Que a gente gosta de ouvir. Olha lá, queridos, nós temos alguns tipos de legado que podem ser deixados. Talvez o mais fácil da gente olhar assim, seja o nosso legado biológico, né? O legado biológico, muitas vezes, é as características que nós recebemos físicas dos nossos pais. Esse é o legado máximo que alguém pode deixar a nós, né? É, é, o povo fala que eu sou muito parecido com meu pai, né? Então, assim, esse é o legado biológico que ele me deixou, né? O legado biológico que nós recebemos é o legado que é passado pelo DNA dos nossos pais, tá? O segundo legado que pode ser deixado é o legado psicológico, tá? É, se alguém fala muito parecido com o pai ou a mãe, se alguém tem o jeito muito parecido com o pai e a mãe, né? Se alguém pensa muito parecido com o pai e a mãe, esse legado psicológico é, por exemplo, o pai é médico, o filho quer ser médico, o pai é advogado, o filho quer ser advogado, a mãe é professora, a filha quer ser professora. Esse é o legado psicológico. E talvez o mais importante que nós precisamos nos atentar aqui hoje, nessa aula de hoje, é o legado espiritual, tá? Qual é o legado espiritual? Se o pai pratica uma religião, o filho vai praticar a mesma religião. E o legado espiritual é o que nós estamos prontos para entender nessa manhã, né? O legado espiritual é aquele que nós precisamos deixar mais a fundo dos nossos filhos. O psicológico parece que passa exatamente o legado psicológico também, os traumas, as decepções, né, que os pais sofreram. A gente vê muito falando de o avô bebia, o pai bebia, o filho bebe, né? Esses tipos de legados também são legados psicológicos, né, que precisam ser corrigidos, na verdade, né? Precisam ser trocados por outros tipos de legados, mas o legado espiritual talvez seja o mais importante desses três, né? Ah, pastor, eu nasci numa família que ninguém era convertido. Nasci numa família em que eu sou o primeiro da minha geração. Queridos, nós hoje temos a oportunidade de mudar o legado da nossa família. Assim como a herança só é sua se você toma posse dela. O legado também só vai ser seu se você toma posse dele, né?
Então, assim, se você é o primeiro da sua casa que se converteu, se você é o primeiro da sua casa que está tendo a oportunidade de aprender um pouco mais sobre Cristo, você é ainda mais responsável por fazer com que esse legado que você está vivendo e aprendendo hoje seja repassado para as próximas gerações. Amém? Fiz muitos traumas psicológicos por conta da infância, mas graças a Deus ele me fez superar essas coisas. Amém, Vini, amém. Glória a Deus por isso. Milena, eu sou a primeira. Isso aí. Nós temos a oportunidade hoje de mudar a nossa história através do nosso legado. Olha essa frase aqui, querido. Nós precisamos ser intencionais, vivendo de forma a influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor e deixar um legado duradouro. Ou seja, se eu quero realmente deixar um legado nas pessoas, eu preciso ser intencional, tá? Eu não posso deixar um legado simplesmente vivendo a minha vida de qualquer forma. Eu preciso ser intencional nas minhas ações, tá? Eu preciso ser intencional na forma como eu vivo, eu preciso ser intencional na forma como eu estabeleço as minhas ações para que eu seja para que eu possa influenciar positivamente as pessoas que estão ao meu redor, primeiro, e as pessoas que vão ser nas próximas gerações. A minha tá aqui, gente. Vamos lá. Salmos capítulo 145, versículo 4. Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tem feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Legado é isso, querido. É nós vivermos a nossa vida hoje de acordo com aquilo que Cristo deseja que nós vivamos e para que nós possamos passar de geração em geração, para que todos possam louvar ao Senhor por aquilo que ele tem feito. E isso é legado, queridos. Legado é saber que Deus tem algo, feito algo em nós que precisa ser passado para frente. Amém? Eu costumo dizer que o evangelho não é sobre si mesmo. O evangelho é sobre os outros. O evangelho é sobre é sobre Deus e o seu povo. Então, se eu não estou preocupado com o povo, se eu estou preocupado só comigo mesmo, eu não consigo me preocupar com o legado. Amém? Tiago 2,17, uma fé sem obras é morta, exatamente. A fé, justiça diante de Deus. As obras te justificam perante os homens. É impossível ser aprovado diante de Deus se todos veem que você não vive de acordo com as Escrituras. Exatamente. Viver de acordo com as Escrituras é o que vai fazer com que o nosso legado seja perdurado para as próximas gerações. Amém? Olha só, querido. Legado nada mais é do que isso aqui. Legado é você estar disposto a entregar o bastão para outra pessoa e alguém está disposto a pegar o bastão. Amém? O legado é essa corrida de bastão, onde um está passando o bastão para o outro. Né? E o que precisa acontecer, querido, para que eu possa passar o bastão? Eu preciso de jovens que estejam dispostos a aprender e os mais velhos que estejam dispostos a ensinar. Essa questão passar para frente seria atitudes e conselhos, porque vejo. Lari, são as duas coisas. Porque o exemplo ele serve como referencial, tá? Então as minhas atitudes elas podem falar muito mais alto do que apenas a minha fala. Mas talvez no momento da dificuldade, né? No momento que alguém erra, você tem a oportunidade de aconselhar aquela pessoa sobre o que é certo. Então as atitudes e os conselhos eles caminham juntas, entendeu? As atitudes e os conselhos eles caminham juntos. Porque senão vira naquilo, faço o que eu faço, mas não faço, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Então assim, muita gente acaba se desviando por causa disso, porque às vezes recebe muitos conselhos, né? Mas não tem exemplos. Só um minutinho aqui, gente. Qual que é a frase aqui que vocês estão falando? Eu não vim de um lar cristão, mas um lar cristão virá de mim. Isso aí.
É isso aí, gente. É isso aí que nós precisamos entender, né? Se nós queremos viver de forma intencional, nós precisamos aprender a ter o nosso lar, né? Disposto a aprender junto com a gente, né? O nosso lar precisa ser um lar de bênção agora para as próximas gerações. E olha só, sobre essa frase de passar o bastão, o que nós precisamos entender é que o jovem, ele tem o espírito de rebelião e o velho, ele tem um espírito de egoísmo. Então, assim, isso precisa ser quebrado, né? Os mais novos precisam estar dispostos a aprender e os mais velhos precisam estar dispostos a ensinar. Amém? Olha só, querido, o primeiro exemplo que eu quero dar é de um cara chamado Jonathan Edwards. Alguém já ouviu falar desse cara? É bom fazermos culto nos lares? Com certeza, com certeza. Nosso maior ministério está dentro da nossa casa. Se a nossa casa não aprender a viver o evangelho juntos, a gente não consegue repassar para frente. Não conhece, Lara? Nós vamos ver um pouquinho da história sobre Jonathan Edwards, um dos maiores heróis da fé que nós podemos ter, daqueles que não foram citados na Bíblia. Jonathan Edwards foi um dos caras mais importantes e influentes da sua geração. O legado desse homem é um legado incrível, tá? Jonathan Edwards, vamos lá. Jonathan Edwards nasceu em 1703. Ele já é filho de pastor, olha só, queridos, a gente vê um legadinho começando a nascer no pai de Jonathan Edwards. O cara começou a estudar teologia aos 13 anos. O cara era muito bom. O que você estava fazendo com 13 anos? O que você estava fazendo lá com seus 13 aninhos? Estava jogando uma bola na rua? Estava brincando de boneca ainda? O que vocês estavam fazendo com 13 anos? Cara, ele passava 14 horas por dia estudando sobre a palavra de Deus. Eu entendo então que Jonathan Edwards foi um cara que foi intencional. Ele foi intencional porque alguém que passa 14 horas por dia estudando sobre a palavra de Deus não é um cara que está disposto a fazer qualquer coisa. Amém? Vocês concordam comigo? Alguém que passa 14 horas por dia estudando é alguém que realmente está preocupado com o seu legado. Amém? Ele colaborou diretamente e indiretamente para o reavivamento bíblico. Amém? Mas olha só, queridos, tudo isso é muito importante, tudo isso é legal, mas em nenhuma área da sua vida Jonathan Edwards foi mais bem sucedido do que no seu papel como pai. Olha só, querido, a parte mais interessante da vida de Jonathan Edwards não é o que ele fez fora, mas é o que ele fez dentro. No chão na casa de Tantorá. Eu acredito que foi, Vini. Eu acredito que foi Jonathan Edwards. Jonathan Edwards deixou marcas no chão de Tantorá. Então, olha só, querido, o legado mais importante dele não foi fora, não foi as conquistas que ele teve fora como igreja. E a coisa mais importante foi ele como pai. Olha só, querido, olha algumas coisas que ele fazia como pai. Ele passava pelo menos 1 hora por dia com seus filhos. Olha só, querido. Ele tinha uma vida eh, em que ele saía muito, ele viajava muito, ele pregava muito fora. E se um dia acontecesse dele não ter essa 1 hora com os filhos, ele acumulava para o próximo dia. Então, se hoje ele não teve 1 hora com os filhos, amanhã ele teria duas. O cara deixou um legado e um princípio imenso para os seus filhos de como ser um bom cristão. Não foi um cara que só estava falando lá para fora, mas ele estava ensinando os filhos a como ser bons cristãos. Vocês conseguem entender isso, queridos? Vocês conseguem entender a importância disso que Jonathan Edwards fez? As maiores conquistas dele não foi pregar e gente se converter.
A coisa mais importante que ele fez não foi ministrar para várias pessoas e várias pessoas serem convertidas ao Evangelho, várias pessoas receberem o poder do Espírito Santo, não, queridos. A coisa mais importante que Jonathan Edwards fez foi ensinar os seus filhos a como serem bons cristãos. Ah, queridos, nós precisamos entender isso para essa geração. Nós precisamos entender isso para esse tempo. Jonathan Edwards não foi um cara qualquer. Jonathan Edwards foi um cara que foi intencional. Jonathan Edwards foi intencional naquilo que ele queria fazer. E olha só, querido, olha o que é uma coisa que talvez aos nossos olhos pode parecer tão pequena como a Larissa falou, que, poxa, 1 horinha por dia. Tem um cara que pesquisou um pouquinho sobre a descendência de Jonathan Edwards. Foram encontrados 1.394 descendentes. Desses 1.394, 3 foram presidentes de universidades ou reitores. 3 senadores dos Estados Unidos. 30 juízes, 100 advogados, 70 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 70 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 funcionários públicos e 250 formados em universidades que se tornaram governadores de estado e diplomatas enviados a outros países. Ah, querido, um ato de intencionalidade de Jonathan Edwards mudou completamente a sua geração e as próximas gerações dele. Olha só, querido, toda a descendência de Jonathan Edwards não custou 1 centavo para os cofres do governo público americano. Por quê? Porque ele estava preocupado com o seu legado. É um cara que estava preocupado em deixar raízes para as próximas gerações. Ah, querido, essa história. Eu quero incentivar você a procurar alguma coisa a mais sobre Jonathan Edwards quando você terminar essa aula. O cara é um exemplo de vida. Não é só um exemplo de como ser um bom cristão, querido, é um exemplo de vida. Né? Não é só cristãos que deveriam aprender com Jonathan Edwards, não, são todos. Todos. Olha só, querido, isso é muito forte. E olha só, essa é uma frase de Jonathan Edwards. Deus fez todas as coisas com um propósito. E Deus também tem um propósito para todos nós. Nenhum homem vive em vão, todos nós deixaremos um legado. Ah, querido. Se você ainda não está preocupado em deixar um legado para suas próximas gerações, hoje é o dia que nós precisamos aprender a mudar isso. Precisamos aprender a deixar um legado que perdure, um legado que se manifeste nas próximas gerações, como foi com o Jonathan Edwards. Toda vez que eu lembro desse cara, eu me inspiro para ser alguém melhor, não para mim mesmo, mas para as próximas gerações. Amém, queridos? Todos nós vamos deixar um legado, seja ele bom ou mau. Então, queridos, nós precisamos aprender a deixar o nosso legado que perdure, um legado forte nas próximas gerações. Amém? Amém até aqui, queridos? Alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta? Amém? Posso continuar? Glória a Deus. Vamos lá, querido, um segundo exemplo. Segundo exemplo, eu quero falar um pouquinho sobre a igreja de Corinto. Como a igreja de Corinto estava vivendo, né? Paulo ele escreve uma igreja que está nova. E ele diz assim: portanto, queridos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz bom proveito. Olha só, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Paulo ele fala sobre uma igreja ali em Corinto, né? E é uma igreja que tem um contexto um pouco complicado por ser uma igreja nova, tá? Olha só um pouquinho do contexto de como estava a igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha muita divisão. É uma igreja que estava orgulhosa
por seu intelecto, pelo seu espiritual. Uns se achavam melhor do que os outros porque estavam falando em línguas. Muita imoralidade e impureza. Irmão levando outro irmão na justiça. Tava tendo desordem na hora da ceia. Cristão da igreja participando de muita festa pagã. Ensino errado sobre a ressurreição dos mortos e muita desordem no culto. Olha só, querido, olha como é o contexto dessa igreja. Você acha que essa igreja ia deixar um legado bom vivendo do jeito que estava? Eu acredito que não. Eu acredito que não tem como, tá? E aí o que Paulo vem pregar para eles? Paulo vem pregar isso aqui, ó. Ele vai resgatar alguns fundamentos para a igreja de Corinto. Ele quer mostrar que a justificação é pela fé, não por obras. Ele quer mostrar que a incredulidade é um pecado. Que nós precisamos viver uma vida santa através da graça. Que nós temos uma liberdade quando nós somos submetidos a Deus. Que a nossa fé e a nossa oração são recursos poderosos e que a soberania de Deus precisa ser maior mesmo diante das coisas negativas. O que Paulo está querendo fazer com essa igreja? Paulo está lançando raiz. Olha só, querido. Paulo, ele está querendo dizer o quê? Se vocês não tiverem raízes profundas, vocês não vão conseguir deixar um legado que perdure. Olha só, querido. Paulo, ele está dizendo que se não tiver uma raiz, não tem como eu transmitir um legado que perdure. Olha só, eu preciso lembrar das raízes, eu preciso lembrar dos alicerces. Lembra que eu falei lá no começo? Que eu preciso construir até que chegue num teto. Mas, querido, se eu não tiver raiz, se eu não tiver alicerce, a hora que eu estiver construindo o teto, tudo vai cair. Então, nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos lembrar que a coisa mais importante se nós queremos deixar um legado que perdure é ter raízes fortes. Olha só, querido. Então vamos lá. Salmos 92, ele diz assim: que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Engraçado que Paulo parece refutar o que diz Tiago 2, mas na verdade um complementa o outro. Como disse anteriormente, que a fé te justifica perante Deus. Mas exatamente, Vini. Ele diz, Paulo diz que sem fé não tem como. E Tiago fala assim que aquilo que você faz só é um fruto da sua fé. Amém? Mas olha só, esse texto de Salmos, ele é interessante porque ele fala sobre os justos. Os justos são aqueles que querem deixar um legado, amém? Ou seja, ele nos compara com duas coisas. Ele nos compara com a palmeira e com o cedro do Líbano. Olha só, queridos. Nós somos comparados à palmeira e ao cedro do Líbano. Alguém já viu? Palmeira é mais conhecido, né? Mas alguém já tinha visto algum cedro do Líbano? Acho que quase ninguém viu como é um cedro, mas ele é bonito, ele é grande, olha só. Olha o tamanho da casa ali perto dele. Não, não tem cedro no Brasil, gente, mas a gente pode ter visto em fotos. É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Ou se alguém foi lá no Líbano, né? Mas olha o tamanho da casa perto do cedro, né? Então é uma árvore grande, a palmeira é uma árvore grande. Mas por que é interessante a gente pensar nisso, queridos? Se eu sou comparado, se eu como justo, se eu quero ser justo, eu sou comparado com a palmeira e o cedro, o que essas duas árvores têm de tão especial? Vamos lá? Vamos entender o que essas árvores têm de tão especial. Primeiro, a palmeira. A palmeira, ela tem raízes profundas. Olha só, querido. Uma palmeira pode até ter 300 metros de profundidade. Vocês têm noção o que é ter 300 metros de profundidade? Só de raiz.
Você tem 300 metros só de raiz, gente. Ou seja, ela tem muito mais raiz do que aparece em cima. A palmeira ela tem muito mais crescimento dentro da terra do que fora. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que a palmeira ela vai crescendo para baixo até encontrar água, porque ela vai encontrar vida. Raízes maiores do que aquilo que é visto lá de fora. É isso aí, Vini. O que isso quer dizer, querido? Vamos parar para pensar um pouquinho. Alguém que tem raízes fortes e grandes é alguém que tem uma vida com Deus sendo cultivada no secreto. Queridos, eu vou falar isso mais uma vez. Já é a terceira semana que eu estou falando sobre isso. O seu tempo de devocional é importante. Porque se eu quero ter raízes, eu preciso ter tempo com Deus. Então eu não tenho mais tempo de viver um relacionamento superficial com Deus. Eu não tenho tempo para viver uma vida em que 2, 3 minutos de oração por dia ali com Deus são suficientes. Para nós que temos uma igreja, o meu tempo de domingo, o meu alimento de domingo, 2 horas ali num culto, não é suficiente. O culto de domingo não vai me sustentar para a semana inteira. Querido, se uma árvore dessa, como uma palmeira, ela tiver pouca raiz, ela vai cair na primeira tempestade que aparecer. Se nós não tivermos a nossa vida devocional com Deus fortalecida, criando raízes, no primeiro vento que vier, vai nos derrubar. Querido, nós somos frágeis porque somos superficiais na nossa fé. Olha só, querido, eu ouvi uma frase que nós hoje somos uma geração de cristal. Somos muito lindos por fora, mas o primeiro toque nós quebramos. Então, querido, se você quer ser comparado a uma palmeira, seja como uma palmeira. Sabe, tenha raízes fortes, tenha raízes estabelecidas. Tire o seu tempo devocional com Deus, sabe? Se mantenha ativo no seu tempo relacional com Deus. Amém? A palmeira, ela tem as raízes fortes e quando vem a tempestade de areia, ela não enverga, ela permanece firme. Olha só, querido, porque ela tem raízes fortes. Sabe quando que você vai aprender a aguentar as pressões externas que o mundo impõe para você? Quando você tiver raízes. Não adianta a gente ter pavio pegando fogo do lado de fora, ser só isso. O pavio por fora pega fogo, mas o fogo logo para de pegar. O que faz a diferença entre quem permanece aceso e quem apaga no meio do caminho é o azeite que está preservado lá de dentro. É isso aí, Vini. É isso aí. Então, assim, se nós não tivermos raízes, nós não vamos aguentar as pressões externas. Amém? Olha só, a palmeira é uma árvore que cresce na vertical e suporta ventos de até 150 quilômetros por hora. E só floresce em ambiente quente. Olha só, querido, não seja morno. Porque num ambiente morno você não vai crescer, você não vai florescer. Seja quente, seja intencional no seu relacionamento com Deus. Senão, querido, na primeira tempestade que vier, você vai ser derrubado. Amém? Olha só como é importante a gente entender essas características da palmeira. Então, se eu quero ser comparado a uma palmeira, eu preciso ter raízes profundas. Amém? Olha só, querido. Olha, o cedro do Líbano, então, ele para mim me chama mais atenção ainda do que a palmeira. Olha só, querido. Em 3 anos, o Líbano cresce, o cedro do Líbano cresce só 5 centímetros, querido. Isso aqui. Mas ele já tem 1,5 metro de profundidade. Olha só, querido. Por mais que nos nossos olhos, em 3 anos, nada aparenta crescer por fora, por dentro já tem raízes que já estão profundas. Olha só, querido. Mais uma árvore que cresce nos primeiros anos só 3 centímetros, consegue chegar a 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro, ou seja, ela é uma árvore frondosa, ela é uma árvore grande, ela é uma árvore que cresce muito. Por quê? Porque ela tem raízes.
Sabe o que acontece, querido? As rochas não são empecilhos para o cedro do Líbano. Quanto mais rocha, quanto mais pedra tiver por perto, mais ela cresce. Querido, quanto mais rocha, quanto mais dificuldades nós tivermos no nosso caminho, mais nós vamos ter que crescer. Quanto mais dificuldade, as dificuldades elas forjam o nosso caráter. As dificuldades precisam nos moldar conforme a vontade de Deus para que nós possamos crescer. Olha só, querido. O cedro do Líbano, ele é um símbolo de força, e de longevidade. Olha só, querido. Ele é uma árvore que simboliza força. É uma árvore que simboliza longevidade. É uma árvore que leva, perdura por muitos anos. Olha só, querido, olha isso aqui. O cedro do Líbano, como ele é muito grande e muito extenso, ele tem uma grande sombra. Ou seja, se nós queremos ser comparados ao cedro do Líbano, nós precisamos ser lugar de proteção para os outros. Vocês estão entendendo o quanto isso tá ligado com o nosso legado? Vem cá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem cá. A mulher não quer aparecer, gente. Ela não quer aparecer na aula com vocês. Ela tá aqui, mas ela não quer aparecer. Olha só, querido. Então, se eu tenho uma grande sombra, eu preciso servir de proteção para as outras pessoas. A madeira do Líbano, ela foi usada na construção do templo, ou seja, se eu sou alguém que sou comparado ao cedro do Líbano, eu sou alguém que constrói coisas. Eu sou alguém que está disposto a construir coisas. Nós não fomos chamados para destruir, nós somos chamados para construir. Amém? A resina do cedro do Líbano era usada para mumificação, ou seja, a resina do cedro do Líbano ela preservava. Será que você hoje está sendo alguém que está preservando o seu irmão ou alguém que está expondo o seu irmão? Será que você está sendo alguém que está disposto a preservar os seus relacionamentos ou você é alguém que só está disposto a entregar todo mundo? Olha só, queridos. Casca do cedro do Líbano era usada no tratamento da lepra, ou seja, até a casca dele do cedro do Líbano era usada para a cura. Não se perde nada desse cedro, tudo é aproveitado, tudo se tem proveito. Olha só, queridos, se nós queremos ser como o cedro do Líbano, tudo aquilo que existe em nós precisa ter proveito. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, precisa ser levado como proveito para as outras pessoas. Nós precisamos ser alguém que protege, nós precisamos ser alguém que constrói, nós precisamos ser alguém que preserva e nós precisamos ser alguém que cura. Olha só, queridos. Será que, fazendo essa pequena comparação, nós estamos sendo parecidos com a palmeira e o cedro? Será que nós realmente estamos vivendo uma vida para deixar um legado para as outras pessoas? Olha só, querido, quer você queira ou não, sempre tem alguém de olho em você. Sempre tem alguém olhando para suas atitudes. Nós hoje como cristãos, nós somos como aquelas fachadas de vidro, de espelho. Todo mundo está disposto a tacar uma pedra. Todo mundo está disposto a ser o primeiro a apedrejar. E aí, o que nós temos mostrado para as outras pessoas? O que nós estamos deixando como referencial para as outras pessoas? Será que você tem pensado na vida que você está vivendo? Será que você tem pensado que a sua vida precisa ser feita para construir e deixar um legado para as outras pessoas? Será que você está vivendo uma vida disposto a entregar o bastão para a próxima pessoa? Sabe por quê, querido? Olha só. Se nós pararmos para ver lá em Mateus 6, quando Jesus ele nos ensina a oração mais importante que nós devemos ter, como que ele começa essa oração? Jesus começa dizendo assim: Pai nosso.
Isso não tem nada a ver sobre você. Isso não tem nada a ver sobre mim, mas tem a ver com nós. Se eu quero ser alguém, queridos, hoje, que está disposto a deixar um legado, eu tenho que parar de viver para mim e começar a viver por nós. Olha só, queridos. Se eu quero ser comparado com uma palmeira e o cedro do Líbano, se eu quero deixar um legado da mesma maneira com que Jonathan Edwards deixou, eu preciso ter raízes para que eu possa aprender a viver para o meu próximo e viver o nosso. A próxima aula nossa vai ser sobre os frutos. Se eu quero deixar um fruto consistente, um fruto que sustente, um fruto que tenha sustância para o meu próximo, eu preciso ter raiz. Eu preciso deixar um legado. Se eu não tiver um legado, querido, o fruto que eu der vai nascer podre. Se eu viver uma vida de qualquer forma, os frutos que eu der vão nascer podres. Logicamente, eu quero falar sobre os frutos do Espírito, mas até os frutos do Espírito não são para mim, são para os outros. Eu preciso amar quem? O outro. Eu preciso ter paz com quem? Com o outro. Eu preciso ser fiel com quem? Com o outro. Olha só, querido. Deus não existe para satisfazer os nossos desejos. Deus existe porque Ele tem uma obra que precisa ser feita com o povo e está procurando aqui na terra pessoas dispostas a obedecer. Pessoas que estão dispostas a deixar um legado, deixar sua marca aqui na terra. E eu vou dizer mais uma vez: o que você faz hoje está deixando uma marca na próxima geração? O que você faz hoje, quando você deixar essa terra, vai ser motivo de alegria ou de tristeza para as pessoas que vão ficar? Será que quando nós partirmos, nós vamos ser lembrados por coisas boas, por ser um bom cristão, ou por ser alguém que vê uma vida de qualquer forma? Amém, queridos? Alguém quer falar alguma coisa? A gente tem alguns minutinhos ainda antes da aula acabar. Alguém quer compartilhar algo? Alguma dúvida que ficou? Vamos lá, gente. Vocês são um grupo tão animado lá. Vocês não falam nada aqui. Agora é a hora de falar, gente. Abre o microfone aí, Camille, Milena, Duarte, Larissa. Vamos falando aí, gente. Vamos falando aí, vocês que gostam de falar. Depois de uma pedrada dessa, quem vai falar alguma coisa? Tá todo mundo com o microfone fechado que deve estar chorando já, filho. Não, gente, não foi pedrada, não. Tá doido. Né? Quando for assim, cara, avisa a gente pra preparar o capacete, a armadura, porque só pedrada no coco assim não dá, não. Não, querido. Eu sempre falei, né? O intuito desse grupo, o intuito da gente estudar aqui é para que a gente possa crescer junto. Né? Eu quero seguir essa linha, né? A gente começou falando sobre devocional, falamos um pouquinho sobre maturidade, agora falando sobre legado e continuando o legado, falar sobre os frutos do Espírito, né? Cara, a gente precisa crescer. Não importa quanto tempo de caminhada você tem, nós todos precisamos crescer. Oi, Edu. Eu fui convidada pela Bárbara, que está aqui. Eu sou Júnior Alemão. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Aí, você consegue falar em 10 minutinhos? Apresenta o grupo para mim. Eu tô curiosa, eu tô feliz de estar aqui. Obrigada, viu, Bárbara, por ter colocado lá no grupo, viu? Amém. Então, irmã, a gente fez. A gente tem um grupo geral, que é um grupo de perguntas do Gui Galino, não sei se você já ouviu falar nele, né? E aí surgiu uma dúvida sobre devocional, e daí eu me dispus a me ajudar, né? Somos pastores aqui, aqui no Paraná, né? E minha esposa, vem cá, agora você vai aparecer. Vem cá, que chamaram você aqui, vem cá, dá um oi, dá um beijinho pra turma, né?
Então, nós somos pastores, né? E a gente quer ajudar no que pode, né? Então, a gente fez um grupo no WhatsApp. Se você não se importar em ver muita mensagem, porque o povo fala muito, né? O povo fala demais, né? Então, a gente tem só um grupo ali que a gente tem o estudo junto, a gente aprende junto, a gente tira nossas dúvidas. E uma vez por semana a gente está fazendo nossa aula, né? Que em algumas semanas a gente está fazendo na sexta-noite, e algumas vezes no sábado de manhã. Por favor, me inclua lá. A Bárbara vai me incluir, tá bom? Ah, com certeza. Você já vai ser muito bem-vindo no Que nosso grupo. bacana, Edu. Feliz, feliz, viu? Amém. Que Glória a Deus. agradecida ao Senhor. Amém. Muito obrigada, viu? De nada. Estamos aqui para aprender junto. Amém, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pô, a minha esposa apareceu aqui, gente. Vocês não vão mostrar a cara de vocês também, não? O que é isso aí? A pessoa mais envergonhada do grupo apareceu, vocês não vão aparecer? Isso aí, Rani, pelo menos uma. Sou muito bonito para mostrar a minha face. Mas daí a culpa não é da câmera, né, Vini? Aí... Roseli, Nina, tá de noite aí já, irmã? Tá, eu errei a hora da nossa aula, mas tô aqui, viajando, mas tô aqui. Amém. Glória a Deus. Isso aí. A gente acabou de sair da igreja agora, né? Daí estamos indo pra casa. Que bênção. Glória a Deus. O importante é estar junto com a gente. Amei, viu? Gostei muito. Meu marido também gostou bastante também. Amém. Manda um abraço Que pra aula esposa aí, que foi maravilhosa, legal. pastor. Amém. Deus que abençoe, viu, pastor? Amém. Glória a Deus. Amém, gente? Vocês não querem aparecer mesmo, né? Olha, vocês eu vou contar um negócio, né, gente? Vergonheira louca essa aí. Acordei, se Cai não, gente, cai não. Eu que sou mais feio Aula da turma tô aqui. Ô, pastor, a aula tá sendo gravada? Tá sendo gravado. Eu vou postar no YouTube depois. Ai, que bom. Manda o link pra gente, tá? Mano, pode deixar. Ah, gente, e eu que sou mais feio da turma, fiquei uma hora aqui falando, vocês vendo eu? O que é isso? Larissa, você é tímido desde quando, menina? Paremos. Matheus, olha quem tá aqui no grupo. Eu fiquei de ligar pra ele, eu esqueci. Eu devia ter te ligado, irmão, pra te acordar. Semana que vem eu te acordo. Gente, mas é isso. Deus abençoe vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque a gente tá aprendendo juntos. Em nome de Jesus, nós vamos aprender e crescer cada vez mais, porque o nosso intuito é ser mais parecidos com Jesus. Amém, gente? Amém. Deus abençoe vocês. Um abraço e continuamos a nossa conversa no grupo. Amém? Deus Aleluia. abençoe. Edu, depois manda esse PDF pra gente lá no grupo. Vou mandar já. Já mando o PDF, daí a hora que eu editar a aula eu já mando também lá no grupo. Beleza? Valeu. Deus abençoe. Amém, obrigada. Tchau, gente. Fiquem com Tchau, Deus. bom sábado. Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém, tchau. Tchau.